Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. Tem uma palavra que pode ter um sentido correto ou então um sentido deturpado. É uma palavra grega que ocorre nas Escrituras Sagradas, que é a palingenesia. Palingenesia ou palingenesia, que significa um novo nascimento. Significa nascer de novo. Não significa nascer de novo como muitas pessoas estejam imaginando, de que alguma pessoa venha a morrer e, no caso, retornar com uma nova identidade em uma outra vida. Não. Palingenesia é uma palavra grega que é formada por palin, que significa de novo, repetição de um fato. Regeneração, restauração, renovação. Palin, novamente. E genesia vem de genarro, vem de geração nova, de uma nova geração. Mas você vê que palingenesia e nascer de novo pode levar muita gente a interpretar isso ao seu modo. Mas nós não interpretamos as coisas ao nosso modo, porque as coisas relacionadas à salvação, a Deus, às Escrituras Sagradas, elas precisam ser vividas e interpretadas de modo correto, segundo a vontade de Deus e não segundo os pressupostos humanos. Eu tenho na minha vida diversos exemplos que eu posso citar de pessoas que sofreram uma palingenesia, uma regeneração. São pessoas que realmente nasceram de novo. Eu vou citar o exemplo de uma pessoa que procurou em nosso departamento e veio conversar conosco, e essa pessoa estava doente, e essa pessoa estava envolvido em coisas ilícitas, em vida noturna, cheia de excessos, e esse homem, um homem bom, mas não tinha nenhum compromisso com Deus. E ele adoeceu. Isso adoeceu, foi para o hospital, medicou-se, e também retornou e nós começamos a conversar. E ele leu o Evangelho, nós falamos a ele do poder do Evangelho, do poder regenerador do Espírito Santo, e dizendo a ele que Jesus faz novas todas as coisas. E esse homem começou a frequentar uma denominação cristã, das Assembleias de Deus. Não é da minha área, da minha denominação, que eu sou de denominação batista. Mas ele foi logo muito bem recebido pelas Assembleias de Deus. Ali ele experimentou um novo nascimento, uma palingenesia. Por quê? Ele foi deixando o velho homem e foi se transformando numa nova criatura regenerada. Mas eu disse que ele nasceu de novo. Então quer dizer que ele morreu? Então quer dizer que ele nasceu de novo? Nós fomos ao sepultamento dele? Ele esteve dentro de um esquife? Não. Não se trata de um novo nascimento no sentido carnal, no sentido de uma nova concepção carnal, originário do intercurso entre a mulher e o homem, mas de uma atuação soberana e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Esse homem experimentou uma palingenesia, uma regeneração. Ele nasceu de novo. O velho homem que eu conheci e que eu vi adoentado e também deprimido, bastante depauperado, ele veio depois de um bom tempo, após meses de um preparo,
ele veio se despedir de mim, porque ele estava partindo para uma cidade do Nordeste brasileiro. Ele saiu aqui do Rio de Janeiro e foi para uma cidade, num certo estado, eu não vou dizer qual é, para preservar a integridade dele também, e esse homem foi como missionário cristão das igrejas Assembleia de Deus. Olha que maravilha! Essa é a palingenesia de que fala o Evangelho. Esse é o nascer de novo. Sim, isso é um nascer de novo. Não é uma nova carne com uma nova identidade, um novo CPF, ou nascer num outro país ou numa outra cidade. O mesmo homem, ele nasceu de novo no sentido moral, no sentido espiritual, por ação soberana da palavra de Deus, das misericórdias de Cristo e do poder soberano do Espírito Santo de Deus. E esse homem, hoje, muito meu amigo, eu não o vejo há um bom tempo, ele é um excelente exemplo de nascer de novo, palingenesia. Ele antes tinha o mesmo nome, o mesmo RG e o mesmo CPF, e hoje ele tem o mesmo nome, o mesmo RG e o mesmo CPF. Ele não morreu como as pessoas pensam, mas ele morreu nele a velha criatura e nasceu de novo por uma palingenesia, uma nova criatura, compromissada com Deus e compromissada com a palavra. E eu tenho certeza que muitas pessoas já foram salvas e convertidas pela palingenesia, pelo nascimento de novo que esse homem experimentou. E eu fui testemunha disso, e como tenho diversos outros casos em que eu pude acompanhar desde quando as pessoas estavam caídas até o momento em que elas estavam regeneradas. A palavra palingenesia, então, significa regeneração, restauração, e significa novo nascimento, nesse sentido que eu acabei de dar o exemplo desse moço. Então, palingenesia é uma reestruturação moral e espiritual que acontece na mesma vida. Agora, a palavra palingenesia tem uma origem grega, que significa regeneração ou novo nascimento, mas ela consta nas Escrituras Sagradas, sim, consta duas vezes, e aparece duas vezes em duas passagens. E nós vamos ver que o sentido é de uma regeneração moral e espiritual, de uma reestruturação. Nada tem a ver com o pressuposto de vidas sucessivas. Temos o primeiro exemplo no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 28, em que Jesus fala da renovação de todas as coisas, de uma reestruturação de toda a sociedade e de toda a população cristã, até a instalação do seu reino milenar. E nós vamos ler o texto brevemente. E a segunda passagem está na carta de Paulo ao pastor Tito, no capítulo 3, versículo 5, em que Paulo fala de uma regeneração, de uma palingenesia por atuação soberana de Jesus e por atuação soberana do Espírito Santo. O indivíduo sai de uma vida sem compromisso com Deus e entra numa vida compromissada com Deus por intermédio de Jesus. Ele sofre o chamado lavar
da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Vamos ver então qual é o verdadeiro sentido de palingenesia nas Escrituras. Vamos começar com o texto de Mateus capítulo 19, versículo 28. Olha o que Jesus diz, porque as pessoas muitas vezes ouvem certas palavras e a primeira conotação é a que fica. E essa conotação muitas vezes é mentirosa, tendenciosa ou então errônea. Veja bem o que diz Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu. Jesus estava falando a pessoas convertidas, aos seus discípulos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, quando na palingenesia, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Jesus está falando de quê? Morrer e nascer de novo? Não. Ele está falando de algo escatológico, de uma promessa para o futuro, de algo que ainda vai acontecer. Nós estamos no ano de 2015 e isso não aconteceu ainda, nem antes de Jesus, nem após a sua ressurreição. Isso é uma promessa para a sua vinda, uma palingenesia, uma reestruturação social e de toda a criação e de toda a criatura. No plano físico, no aprimoramento moral e espiritual, etc. Será algo maravilhoso, global e gigantesco. É a promessa de Jesus. É uma coisa escriturística. Então existe aqui uma palingenesia? Existe. Existe um nascer de novo? Podemos dizer que sim. Mas existe, na verdade, uma reestruturação da sociedade e de toda a criação. Não é aquilo que muita gente pensa de nascer de novo, de que alguém vai morrer e nascer de novo, com nova identidade, novo CPF, vai nascer em outro país, vai nascer, digamos, diferente. Não. É uma regeneração da criação e de todas as criaturas, especificamente o povo de Deus, para a instalação do reino milenar. Então é escatológico, não está acontecendo e não aconteceu, e ninguém sabe quando vai acontecer, mas é promessa de Jesus. E o segundo exemplo está na carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, em que o apóstolo Paulo diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vamos repetir: mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então aquele indivíduo vem numa vida descompromissada com Deus, numa vida muitas vezes errada e pecaminosa, e a partir de um certo momento, por atuação soberana da palavra de Deus, por atuação soberana do Espírito Santo de Deus, ele se transforma, ele sofre uma regeneração, um novo nascimento, ele sofre uma palingenesia, e ele passa a ser um homem não mais pecador e não mais descompromissado com Deus, mas ele passa a ser um homem com identidade cristã. Ele passa a ser um homem que tem o Espírito Santo de Deus e aceita a obra redentora de Jesus na cruz. Essa é a palingenesia. Não se trata de vidas sucessivas, não. Não tem nada a ver
porque inclusive aqui no versículo 5 fala do ato soberano de Jesus e de ato soberano do Espírito Santo. Então é uma coisa especificamente de ato soberano. Nada tem a ver da carne nascer de novo e apanhar uma nova identidade para a nova vida. Isso não existe e nem existe, muito menos, em nenhum desses dois textos. Então, a palavra palingenesia significa nascer de novo. Se alguém insistir, você pode dizer, realmente significa nascer de novo. Agora você já pode mostrar nas Escrituras Sagradas que essa regeneração, como consta em Mateus capítulo 19, versículo 28, e como consta na carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, trata-se de uma reestruturação moral e espiritual. O mesmo indivíduo se transforma, se reestrutura, ele sofre uma palingenesia para um novo compromisso com Deus, para uma novidade de vida perante Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Palingenesia é exatamente isso. Qualquer outra versão é tendenciosa e quer chamar você para certos pressupostos doutrinários que não existem e estão em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com a vontade e os ensinamentos das Escrituras e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, palingenesia, você já tem uma ideia melhor. Analise esses dois textos. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.